resolução de crimes que tem aqui no Brasil, não há como a gente resolver isso a contento. E não há como tratar, vamos dizer, um faccionado, que é parte de quase um exército paramilitar invasor no nosso território, como um criminoso comum. Não há. Então, tem que ter um estatuto jurídico voltado para eles. Nós queremos trazer ao Brasil um conceito, conhecido internacionalmente como direito penal do inimigo, que é a ideia de tratar com especial velocidade e especial punibilidade, vamos colocar aí, membros de facções criminosas, dado que eles não seriam detentores de direitos e garantias que um cidadão comum no Brasil tem. Eles optaram voluntariamente por negar a autoridade do Estado brasileiro sobre as áreas que eles ocupam de maneira ilegítima, e com base nisso eles começam a praticar ações que se comportam como ações de terror. São ações que você vai equiparar a ações de terror. O que eles fizeram também com o ex-delegado-geral da Polícia de São Paulo no litoral, aquele assassinato foi uma execução, é um ato de terror. E a gente está vivendo recorrentemente atos de terror acontecendo no território brasileiro. Tem que ter essas alterações nas nossas leis. Por exemplo, um deputado nosso, em Kataguiri, já passou na Câmara dos Deputados 2 legislações ligadas ao aumento de pena para o cometimento de crimes, especialmente roubos e furtos, que a maior parte dos crimes que são cometidos no Brasil são dessa natureza. Mas para o enfrentamento das facções, você tem que ter um marco legal muito rígido e um marco legal novo. Não há da parte desse governo federal vontade política até agora em querer executar, e isso é extremamente preocupante, porque esse é o problema que mais preocupa os brasileiros. Tudo bem. Fefe, chegou um superchat aí? Coloca na tela para mim, por favor, porque é sobre o Regis. Se é sobre o Regis, a gente tem que parar aqui a nossa conversa, porque é algo realmente importante. Sem dúvida alguma. Realmente importante. Vamos para o último aqui, porque o Fernando Martinez diz o seguinte: Regis, onde estão os argumentos para refutar o entrevistado? Essa postura de rebelde sem causa, que é a sua, antipolítica, pode até funcionar aos 15 anos de idade, mas depois de certa idade é simplesmente constrangedora. O que é constrangedor é você, por exemplo, claramente é fã de político. Você é aquela pessoa que fica na coleirinha defendendo o seu político. Então, para você, apenas o meu tédio. Olha só, o Thales Mota mandou 10 conto pra gente perguntando o seguinte: o grande problema da corrosão da moeda não foi abordado. O direito do Estado estuprar a população com impostos, mais inflação pelo monopólio da moeda é uma volta à servidão. O partido vai tratar disso? Acho que é uma pergunta direcionada aí pro Renan. Quer responder isso, Renan? A gente trata na formação do partido, umas discussões nossas, você tem inclusive por parte do Estado brasileiro reserva fracionária em Bitcoin. É um caminho interessante aí, pensando no futuro. Ô Renan, e deixa eu te fazer uma pergunta assim, sobre Nicolas Ferreira, né? Porque eu vi que vocês ficaram bem bravos com ele depois que ele se confundiu. Confusões acontecem, vocês também, né? Pô, quem nunca apertou o botão errado? Né? Só 3 numa semana. Quem nunca apertou o botão errado? Não, Me você fala. tem um botão sim ou não, você só 50% Quem de nunca chance de apertou? errar. Não, eu quero entender o seguinte, como é que vocês estão vendo aí essa direita hoje, né? Como é que vocês estão posicionados em relação a essa direita? O que você acha que vai acontecer de cenário político agora para frente? Acho que qualquer leitura, vamos dizer, clássica em termos de ciência política vai enquadrar a gente como um grupo dentro desse campo da direita. Só que a gente é muito crítico aos demais, vamos dizer, pares, né, nos nossos colegas de direita. É uma galera, em geral, que viu o uso das redes sociais como um instrumento para ascensão social, para ganhar fama, dinheiro, views, e aí usam a política como instrumento, porque é um tema que mobiliza bastante, é um tema divisível, e as pessoas discutem pra caramba e tal. O Nicolas é parte desse instrumento, o Nicolas é a Virgínia da política. O Nicolas, ele faz coisas de Virgínia, ele tem o mesmo público da Virgínia, e ele é uma celebridade de internet, então ele se comporta assim, tem uma produção legislativa pífia, só que é tratado por parte dos seus seguidores, que ele pratica um certo abuso intelectual com eles, como um herói, né, um cara que está lutando e salvando o Brasil, quando ele não é nada, né, e aí você vê essas coisas patéticas, né, por exemplo, ele é um parlamentar que não entrega relatórios, né, relatórios e participação em comissões é o grosso do trabalho do deputado, ele não faz isso, ele propõe poucos projetos de lei, ele participa pouco das grandes discussões, e aí na hora de votar, que seria o básico do cara, o cara ainda vai lá, erra, e ainda bota a culpa na filha que nasceu. Esse cara, ele sempre foi um oportunista, né, ele puxava saco do Bolsonaro quando era necessário puxar o saco, aí o Bolsonaro começou, né, a se tornar meio queima-filme agora, tá saindo de moda, gostar do Bolsonaro aí no bolsonarismo, e aí agora ele vai se afastando e querendo vender só o peixe dele. É um perigo, porque você pega a esperança das pessoas e parte do Brasil economicamente ativo gosta de um cara desses, e é um Brasil que deveria estar lutando, por exemplo, para que o Estado reduza não só seu potencial taxador, como está rolando agora, mas reduza as amarras que ele dispõe sobre o Brasil que trabalha e produz. As pessoas acham que um cara como o Nicolas, que é vazio de tudo, vai resolver isso. Não é.
Muito bem. Ô, Renan, aqui a gente tem todas as sextas-feiras, um comentarista convidado aqui nosso, que a gente inclusive não conhece, que nunca se viu pessoalmente, mas as pessoas elas vêm aqui porque elas são membros do canal e elas participam do programa na sexta-feira. Hoje é a nossa Cris Kanazawa que eu queria apresentar para você, que é a nossa audiência aqui, e a Cris vai ter a oportunidade de te fazer uma pergunta. Fala, Cris. Renan, com relação a esse teu projeto de desfavelização, vai precisar de dinheiro. Da onde você vai tirar esse dinheiro? E uma outra pergunta, assim, sobre esses super salários dos políticos em geral, do poder judiciário, etc. e tal. O que você acha, né? E eu, como parte da população, eu me sinto, assim, indignada com tudo isso, né? Com tantos ganhos e a gente aqui. Como que você vive com um salário mínimo? Eu sou aposentada e eu tenho vergonha de falar disso. Como é que eu sobrevivo com a minha aposentadoria? As duas perguntas são muito boas e muito pertinentes. Vou começar pela primeira, que é de onde tirar o dinheiro para isso. Hoje, qualquer um que diga que, não, tem um dinheiro, tá lá, é só fazer, vai estar mentindo. Não há, e na verdade, a partir de 2027, é esperado que os gastos, vamos dizer, primários, né, o gasto que a gente vai ter, vamos dizer, com as contas todas do governo, eles vão superar a capacidade arrecadatória nossa, logo o governo tem que pegar dinheiro emprestado, ou emitir título, para conseguir sequer pagar as próprias contas. Então é esperado um colapso das contas públicas se nada for feito. A gente quer endereçar esse problema, para não só pagar as contas públicas, mas sobrar dinheiro para investir. O Brasil é um país que não tem dinheiro para investir em nada. É por isso que estrada está sempre velha, escola está quebrada, as pontes estão caindo. A falta de capacidade de investimento é um dos grandes problemas do Brasil. E não é o que acontece em países como a China. Países de terceiro mundo conseguem resolver isso. O Vietnã está resolvendo. Então a gente tem que mudar todo o sistema de incentivos do Estado brasileiro, mas resolver privilégios. Então as perguntas vão se amarrar. Os privilégios que existem no alto funcionalismo, a gente consegue arrumar 30, 40, 50 bilhões em termos de orçamento. A gente tem grandes privilégios ligados, por exemplo, a renúncias fiscais de empresas das mais diversas. Isso dá coisa de centenas de bilhões de reais. Só a Zona Franca de Manaus por ano é coisa de 40, 50 bi. Também é coisa de 40, 50 bilhões as emendas parlamentares que ficam rodando no Congresso. Quando você vai acumulando todas essas coisas, você vai vendo que assim, é muito dinheiro gasto com absurdo. Né? Aposentadorias de militares altíssimas que a gente tem no Brasil e que ninguém tem coragem de mexer, né? Que vai precisar ser endereçado também. Aí a gente começa a falar, por exemplo, outras coisas que subiram. O BPC, que é ligado, em certa medida, à assistência social, o BPC vem aumentando demais porque ele está sendo vinculado ao salário mínimo. Você não pode pegar em algo que não é produtivo, você dá os aumentos tal qual você dá para o salário mínimo, que é uma atividade produtiva. Esse tipo de coisa vai precisar ser desvinculado também, e aí você começa a arrumar espaço orçamentário para fazer o que precisa. A gente acha que você tem que gastar pelo menos, né, dado que para a gente o foco do presidente da República teria que ser em atender a esse tema central, que é o das questões das favelas, que é um tema, como eu falei, um eixo estruturante. No mínimo 70, 80 bi por ano a gente tem que arrumar para isso. E financiamento direto para isso. Esses assuntos vão se conversar, enfrentar os privilégios que existem não só na política, que existem muito, mas no alto funcionalismo. A gente viu agora, saiu no Metrópolis, uma disputa de promotores com desembargadores. Os promotores estavam bravos que desembargadores compravam Porsche e eles não. E sendo que tinha promotor que já chegou a tirar 100 mil reais no mês. Isso aí é um escárnio. E isso é parte do problema que a gente vai ter que resolver. Os grupos políticos atuais não têm coragem de endereçar isso, porque você vai arrumar briga com o judiciário, Sim. e a maior parte dos grupos políticos são corruptos, tem medo, com o próprio Ministério Público. Então, para você conseguir enfrentar, uma das métricas que você tem é que político tem coragem de arrumar briga com esses caras? Nós temos. Nós vamos arrumar briga com eles, já arrumamos briga com eles, né? E faz parte desse processo. E a gente precisa de apoio das pessoas para isso. Não dá para ter uma postura niilista ou cética, como o nosso colega Regis, que eu até entendo, diante do cenário deles ele fica desse jeito, mas a gente só vai conseguir enfrentar essa máquina de privilégio se a gente ir pra cima e cutucar os caras. Ô Renan, pra gente fechar com chave de ouro, o que você acha do Regis, hein? Eu gosto do Regis. É mesmo? Eu gosto do Regis. Assim, eu discordo de algumas... Eu sou um músico frustrado, né? Voltei a ter minha banda de rock, inclusive convido o Regis pra ir no show, ele vai falar que não vai, mas adoraria que ele fosse. Só músicas autorais, Regis, não tocamos cover, e acho que a gente tem que fomentar uma cena de rock and roll sem cover no Brasil. Acho que o Brasil tem Concordo. um problemaço, todo mundo quer montar banda para ficar tocando cover, e o brasileiro é muito chato e é muito crítico com qualquer coisa autoral que tem, às vezes já sai comparando. E eu acho que
O Regis tem um papel fundamental em ficar educando as pessoas disso. Eu vi os últimos vídeos do Regis sobre Bob Dylan, eu sou um fã do Bob Dylan, eu fico muito feliz, eu concordo 100% quando ele fala do Bob Dylan. Vou discordar de algumas análises que ele faz de algumas bandas que eu gosto. E Ele ainda não gosta de Coldplay, ele não eu gosta... também não. Ah, mas Coldplay é bom pra Ô, caramba, tem a Paulo, luzinha. eu preciso A soprar luzinha é uma mó coisa. legal. Precisa soprar uma coisa que eu vi aqui. O Regis já falou, ih, tem meu voto. O valor da música, ele mudou, né? O meu caro, você fique tranquilo, porque toda vez que o Paulo ele tenta armar uma arapuca para mim, achando que alguém vai me criticar, faz enquetes tendenciosas, ele se dá mal. Mas- Então relaxa, tá tudo bem. Mas é isso uma aí. pergunta é uma arapuca? Sempre O é. cara é músico. Não, o senhor está sempre armando arapucas para que eu seja criticado, para que eu seja ofendido, para que eu seja vilipendiado. Eu já sei que inclusive você- nas suas enquetes. Não, eu já entendi, Regis. Então Eu já você se dá mal. Eu Então entendo. acostume-se com o fato de Eu que eu entendo. sou realmente Eu só um quero- cara legal, Eu bacana só quero e tirar que tem uma uma dúvida. paciência imensa em estar aqui. Deixa eu só tirar uma É, dúvida. Fefe, eu não sei se